Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma aula de química e hoje a gente vai falar sobre interações intermoleculares, também conhecidas como forças intermoleculares ou forças de Van der Waals, em homenagem ao cientista holandês Johannes Diederik van der Waals, mas ele é muito conhecido só pelo sobrenome mesmo, Van der Waals. Enfim, esse cientista estudou muito esse tipo de interação e em homenagem a ele, as interações intermoleculares também recebem esse nome. Vocês podem, é comum vocês encontrarem na literatura a referência às interações intermoleculares como forças de Van der Waals. Mas o que são relações intermoleculares? O próprio nome já diz, são interações entre moléculas, entre uma molécula e outra molécula. Essas interações, elas definem não só as interações intermoleculares, a gente estudou na semana passada a polaridade e como a polaridade também afeta as propriedades físicas das substâncias. Mas assim, existem vários fatores que interferem, que definem as propriedades físicas das substâncias. Um deles é a polaridade, a gente já estudou. E um outro fator muito importante que determina as propriedades físicas das substâncias são as relações intermoleculares, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, olha só. As relações intermoleculares, elas definem propriedades físicas como o estado físico, se uma substância é líquida, se ela é gasosa, se ela é sólida, o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual uma substância passa do líquido para o gasoso, o ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido, e a solubilidade. Esses são algumas das propriedades físicas que são definidas pelas forças intermoleculares ou pelas relações intermoleculares, interações intermoleculares. Bom, então, como eu disse, as interações ou forças intermoleculares são relações entre uma molécula e outra molécula. Da mesma substância ou de substâncias diferentes. Tem três tipos de interações ou de forças intermoleculares. A interação de polo permanente, a interação de polo induzido e a interação ligação de hidrogênio. E a gente vai ver cada uma delas então. Então, olha só. As forças ou interações de dipolo permanente, elas acontecem somente em moléculas polares. Vamos recapitular o que é uma molécula polar? Uma molécula polar é aquela molécula que tem regiões definidas de carga elétrica parcial positiva e carga elétrica negativa. Então, são moléculas que têm polos. Um exemplo de uma molécula polar é o HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma molécula polar. Por que o ácido clorídrico é polar? Porque ele é formado por uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, sendo que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então o cloro atrai mais os elétrons dessa ligação para si, causando uma carga elétrica parcial negativa sobre o cloro. O hidrogênio, que é menos eletronegativo, ele fica com deficiência de elétrons, gerando uma carga parcial positiva no átomo de hidrogênio. Então, a molécula de ácido clorídrico é uma molécula polarizada. A gente tem uma concentração maior de elétrons em cima do cloro e um déficit de elétrons no hidrogênio. Então, a gente tem a formação de polos negativos e polos positivos nessas moléculas do ácido clorídrico. Então, entre as moléculas de ácido clorídrico, existe uma interação, uma força, que que a gente chama de dipolo permanente. O polo positivo, a carga elétrica parcial positiva do hidrogênio atrai a carga elétrica parcial negativa do cloro da molécula vizinha. Então, entre esse hidrogênio e esse cloro, que são
regiões com polos opostos, o hidrogênio tem um polo positivo e o cloro tem um polo negativo. Existe uma atração, uma força que a gente chama de dipolo permanente. Por que dipolo permanente? Porque a molécula é polar. Existe uma carga parcial positiva permanente, o tempo todo ela está aqui. Então, essa carga parcial positiva atrai a carga parcial negativa do cloro da molécula vizinha. Eu não coloquei mais para não poluir muito a imagem, mas é isso aqui ampliado, entendeu? Então, o hidrogênio, que é parcialmente positivo, atrai o cloro, que é parcialmente negativo. Esse cloro, por sua vez, atrai outro hidrogênio, que é parcialmente positivo. Esse hidrogênio aqui, que é parcialmente positivo, atrai um cloro. Esse cloro, que é negativo, vai atrair o hidrogênio. E isso acontece com todas as moléculas da amostra da substância. Então, o ácido clorídrico tem a interação que acontece entre as moléculas do tipo de polo permanente. Essa é uma força intermolecular, ou uma interação intermolecular de força média. Não é a mais forte e nem a mais fraca das três, é a do meio ali. Um outro tipo de interação intermolecular que pode acontecer é a do dipolo induzido. Dipolo induzido eu não coloquei aqui, mas ela acontece com moléculas apolares. O que são moléculas apolares? São moléculas que não têm essas regiões aqui, esses polos. Um exemplo de molécula apolar é o gás carbônico. O gás carbônico é apolar. Ele não tem polos positivo nem negativo. A nuvem eletrônica do gás carbônico, ela não é igual à nuvem eletrônica do ácido clorídrico, que eu não desenhei, mas se a gente fosse desenhar a nuvem eletrônica do ácido clorídrico, seria algo mais ou menos assim, tá vendo? A carga de elétrons, a densidade eletrônica em cima do hidrogênio é menor do que a densidade eletrônica em cima do cloro. Então, a molécula de ácido clorídrico, ela tem essa nuvem eletrônica aqui permanente. O tempo todo ela é uma nuvem eletrônica deformada. Tem uma densidade eletrônica maior no átomo de cloro e uma densidade eletrônica menor no átomo de hidrogênio. No caso das moléculas polares, como é o caso do gás carbônico, a nuvem eletrônica ela é homogênea. Ela não tem um lado maior e um lado menor. Ela é distribuída igualmente entre os átomos da molécula. Então, por isso que ela é apolar. Só que o que acontece? Eventualmente, em função de vários fatores, até da pressão do meio, ou da temperatura, ou da agitação das partículas, essa nuvem eletrônica, que é uma nuvem eletrônica homogênea, ela pode sofrer uma certa deformação instantânea. Então, assim, por um instante, os elétrons eles podem se deslocar mais para um lado do que para o outro. E aí você causa um dipolo temporário. Esse dipolo temporário aqui, essa carga parcial negativa, vai induzir na molécula que estiver vizinha a ela uma carga parcial positiva. E a parte positiva vai induzir na molécula vizinha uma carga negativa. Isso eu também não coloquei como no outro exemplo, eu não desenhei muitas, né? Não fiz isso sucessivas vezes para não carregar a imagem, mas isso vai acontecendo em cadeia, é uma reação que vai acontecendo em cadeia. Então, imagina, a nuvem eletrônica do gás carbônico, que é uma nuvem eletrônica homogênea, por um instante ela pode se deformar e eu tenho uma concentração de elétrons maior de um lado da molécula. Esse dipolo temporário, que é uma coisa de um instante, apesar de ser instantâneo, mas ele acontece e ele induz na molécula vizinha uma carga oposta e isso vai acontecendo sucessivamente. Então, esse tipo de interação ou de força intermolecular a gente chama de dipolo induzido, porque é um dipolo temporário que induz um dipolo também temporário numa outra molécula, por isso chama de dipolo induzido. E essa é uma força ou uma interação intermolecular fraca.
fraca, tá? É a mais fraca de todas. Acontece com moléculas apolares. E por último, o terceiro tipo de força ou de relação, de interação intermolecular, que são as ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio. Antigamente chamava só de pontes de hidrogênio, e essa nomenclatura atualmente ela foi concebida como ligações de hidrogênio, mas ainda existe, vocês podem encontrar muito na literatura falando como pontes de hidrogênio. O que são as ligações de hidrogênio? É o tipo de interação intermolecular mais forte que tem. É uma interação que tem uma força intensa. Ela acontece em moléculas que têm átomo de hidrogênio ligado a um desses três elementos aqui, ó. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio só acontecem em moléculas que têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, como é o caso da água. A água é a molécula H2O, ela tem dois hidrogênios ligados ao átomo de oxigênio. Então, o que acontece com a molécula da água? O hidrogênio é o dipolo positivo, porque ele é o menos eletronegativo. O oxigênio é o polo negativo, porque ele é o mais eletronegativo, ele concentra os elétrons. Então, olha só, a ligação entre esse hidrogênio parcialmente positivo acontece com o oxigênio, que é parcialmente negativo, da molécula vizinha. Então, essa interação aqui, ó, essa ligação entre o hidrogênio de uma molécula que é parcialmente positivo, com o oxigênio da molécula vizinha, que é parcialmente negativo, essa interação entre essas duas moléculas chama-se ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E é a força intermolecular mais forte que existe. Acontece entre moléculas que têm hidrogênio ligado ou a oxigênio, como é o caso da água, mas poderia ser também com flúor ou nitrogênio. Quando uma molécula tem hidrogênio ligado ao nitrogênio ou ao flúor, também acontecem essas pontes de hidrogênio aqui. Tá certo? Então, olha só. Em relação ao ponto de ebulição, as moléculas que têm ligação de hidrogênio, ou seja, ponte de hidrogênio, que fazem esse tipo de interação, têm o ponto de ebulição maior do que as moléculas que fazem interação de dipolo permanente. E as moléculas que fazem interação de dipolo permanente têm um ponto de ebulição maior do que as de dipolo induzido. Então, moléculas que fazem ponte de hidrogênio têm o maior ponto de ebulição, aí depois as que têm dipolo permanente e as que têm o menor ponto de ebulição são as que têm dipolo induzido, tá? Exemplos, molécula da água, que a gente acabou de ver aqui, ó. Faz ponte de hidrogênio. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. O ácido sulfídrico, que é uma molécula polar, enxofre ligado a hidrogênio. O enxofre é muito mais eletronegativo. Portanto, tem o ponto de ebulição menos 68. E o gás carbônico, que é uma molécula apolar, ela tem ponto de ebulição menos 78, tá? Então, ó, são exemplos de moléculas que fazem interações diferentes, ponte de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. Como os pontos de ebulição é maior em quem faz ponte de hidrogênio, depois em quem tem dipolo permanente, e é o menor de todos em quem tem só interações de dipolo induzido, como é o caso do gás carbônico. Bom, e se eu tiver a mesma interação? Vamos supor que duas moléculas diferentes, elas fazem ligações, interações de dipolo induzido. As duas fazem dipolo induzido. O que vai diferenciar o ponto de ebulição? Quando duas substâncias diferentes estão sujeitas ao mesmo tipo de interação intermolecular, o que vai diferenciar o ponto de ebulição é a massa molecular. Aquela substância que tiver a molécula maior, mais pesada, ela vai ter o ponto de ebulição maior. A mais leve tem o ponto de ebulição menor.
E isso é bem compreensível, né? O ponto de ebulição é a temperatura que precisa para a substância passar do líquido para o gasoso. Quanto mais pesada, quanto maior for a molécula, mais difícil vai ser ela passar do líquido para o gasoso. Então ela vai ter um ponto de ebulição maior. Mas se as moléculas têm interações diferentes, então você vai analisar qual é o tipo de interação. Ligações de hidrogênio, maior ponto de ebulição, depois dipolo permanente, e as que têm dipolo induzido são as que têm menores pontos de ebulição. Quando as moléculas sofrem o mesmo tipo de interação intermolecular, então você vai olhar a massa molecular, quem tiver maior massa molecular tem o maior ponto de ebulição. É isso, tudo isso que eu falei, que eu expliquei nesse vídeo, está resumido num texto que eu deixei lá na plataforma. Junto com esse texto tem também uma lista de exercícios com questões sobre isso, que é preciso que vocês copiem as questões do caderno e tentem responder, e se tiver dúvida pode me chamar no EO que eu ajudo vocês, tá bom? Boa semana e bons estudos. Tchau, tchau!